Servir ao próprio governante do império impunha suas próprias obrigações a cada assistente próximo. As jovens não tinham permissão para demonstrar suas emoções, mesmo que o imperador as surpreendesse. Assim que uma delas se apaixonasse, a demissão se tornava imediatamente sua única saída. Todas essas regras também se aplicavam a Clayton Lockhart, famoso por sua beleza indescritível. O próprio jovem sabia muito bem o quanto chamava a atenção das mulheres constantemente. Por isso, escolheu como assistente uma dama com uma expressão rígida no rosto. Naquele momento, Clayton ainda não sabia aonde essa escolha incomum de secretária pessoal o levaria. Melia Valeram a garota com um destino difícil, mas preferia não contar isso a ninguém. Foi por isso que ela não deu atenção à beleza do imperador, embora fosse quem mais o via de perto. Em vez disso, a jovem heroína focava no trabalho. Para ela, era importante concluir tudo dentro do prazo. Pela primeira vez em sua vida, foi Clayton quem se sentiu constrangido diante de uma garota. Lockhart estava acostumado com o fato de que sua aparência logo faria qualquer dama desmaiar. No entanto, desde o início, a jovem se comportou de maneira distante e fria, o que levantou questionamentos no governante. Bastaria um único olhar sedutor dele para que qualquer uma se apaixonasse instantaneamente. Mas essa tática não funcionou com Amelia, já que ela estava acostumada a manter relações estritamente profissionais. Clayton não queria admitir que nutria sentimentos estranhos por essa garota, sentimentos que ele mesmo não conseguia explicar. A própria Amelia sequer olhava na direção do governante, pois ainda não havia tido tempo de se acostumar ao Palácio Imperial. Embora desempenhasse seu trabalho de forma brilhante, faltava-lhe delicadeza emocional ao lidar com outras pessoas. O primeiro encontro do imperador com essa garota incomum havia acontecido cerca de um mês antes. Na época, o mordomo selecionava candidatas para auxiliarem o governante e parabenizá-lo por sua ascensão ao trono. Muitos aristocratas queriam colaborar com Clayton, que finalmente havia substituído seu pai. Até mesmo o fiel mordomo, Kim Young. Eu não esperava uma comoção tão grande por parte dos jovens. Claro, o príncipe herdeiro sempre atraiu muita atenção do público, mas desta vez, as pessoas literalmente não davam descanso a Lockhart. Embora tentasse conter a curiosidade deles, os olhares de admiração e paixão dos aristocratas já eram algo comum para Clayton. O jovem lidava habilmente com toda essa atenção, distribuindo belos sorrisos àqueles ao seu redor. A cada vez, o mordomo se surpreendia com a sorte de seu jovem mestre em relação à sua aparência. Mesmo ainda jovem, Lockhart passava a impressão de ser um homem capaz de lidar com qualquer situação. O coração do assistente se enchia de alegria ao pensar que Clayton ainda tinha muito tempo pela frente para governar. Foi nesse momento que o imperador notou a jovem heroína, que sequer o olhava nos olhos. Naquela época, Camer já sabia que aquela garota era filha do Conde Valais, alguém que vinha causando preocupação ao império. Melia tentava se comportar da forma mais discreta possível, como se nem estivesse entre as jovens candidatas. Mas Yoon percebeu imediatamente que era justamente na filha do Conde Valais que o imperador havia depositado sua atenção. Embora ele tenha apenas passado por ela, o instinto apurado do mordomo raramente falhava. Era por isso que ele trabalhava no palácio há tanto tempo. A heroína não tinha a menor intenção de tomar o lugar de ninguém ao vir trabalhar no palácio a pedido de seu pai. Porém, Yoon tinha outros planos. Assim, a jovem Lucilla Rillard foi removida de seu cargo de secretária. Embora o príncipe não tenha dito nada, no fundo ele ficou satisfeito com a decisão de seu fiel assistente. Amelia emanava uma aura tão interessante que o herdeiro tinha dificuldade em tirar os olhos dela. Mas, dentro da mente da heroína, havia apenas um pensamento. Ela não queria aquela promoção de forma alguma. A garota ouviu claramente um sussurro cruel vindo de lado, fazendo seu rosto se contorcer em uma expressão terrível. Quem diria que Clayton veria aquela expressão no rosto dela e levaria para o lado pessoal? Na manhã seguinte, Amelia ouviu obedientemente todos os conselhos do mordomo. Escondendo bem suas preocupações, Camer era um dos maiores especialistas do palácio. Ele entendia os hábitos e gostos do jovem imperador. Yoon sabia o peso da responsabilidade que recaía sobre os ombros daquela garota, e no fundo, sentia compaixão por ela. A própria Amelia não demonstrou sequer um sinal de hesitação. Qualquer outra garota em seu lugar teria desmaiado. A heroína se lembrava muito bem do passado do príncipe. Em sua juventude, ele foi exilado por matar uma besta. Muitos aristocratas já eram contra uma punição tão cruel naquela época, já que o monstro os oprimia. Apenas enormes doações salvaram o príncipe de viver para sempre nos territórios da família Valley. Mesmo assim, o herdeiro nunca esqueceu o tratamento desagradável que recebeu nas terras do norte do conde. Foi por isso que Amelia não teve escolha a não ser pagar ao atual imperador. Como o homem não tinha dinheiro, enviou sua amada filha para trabalhar no Palácio Imperial.
Amelia percebeu claramente o olhar de Clayton sobre ela no primeiro encontro. A garota não acreditava em coincidências. Ainda assim, desde o início, já estava preparada para seu destino triste. Ela não tinha dúvidas de que nem mesmo um mordomo gentil poderia salvá-la da ira do imperador. Depois de tudo que sua família havia feito, ela não ousava esperar nada de bom no palácio. O rosto de Locarço permaneceu calmo ao ver Amelia, mas ela sentiu o desprezo em seu olhar. Por isso, a jovem tinha certeza de que o príncipe queria se vingar de sua família pela humilhação do exílio. Quando seus olhares se encontraram, a tensão tomou conta do ar ao redor dos dois. Apenas Kame não percebeu o que estava acontecendo. Ele não esperava ver o herdeiro naquele dia, já que o jovem havia retornado ao palácio apenas na noite anterior, após uma viagem difícil. Mesmo assim, ele ainda encontrou forças para trabalhar, o que impressionou o mordomo profundamente, a ponto de emocioná-lo. Ele jamais poderia imaginar algo assim. O pai de Clayton fazia de tudo para evitar o trabalho, mas seu filho era completamente diferente do antigo governante. Por isso, Camir não conseguia tirar os olhos do herdeiro dedicado e trabalhador. A vida no exílio havia mudado profundamente o jovem. Havia se tornado muito mais sério e experiente. Mas Yuna entendia que o governante ainda teria dificuldades com uma serva inexperiente sem sua ajuda. De repente, Clayton se ofereceu para dar treinamento pessoal a Amelia. Ele conhecia bem o trabalho do escritório. Ninguém esperava que o imperador tivesse tal iniciativa. A garota vinha da família de seu inimigo, o que era um mau presságio para a heroína. Ela não acreditava na boa vontade do governante. A expressão de Locarço não lhe trazia nada de positivo. Ainda assim, ela estava preparada para enfrentar qualquer dificuldade. Só naquele momento o mordomo começou a se arrepender de ter decidido procurar um substituto para si por causa de sua idade avançada. Na verdade, não havia ódio dentro de Clayton pela família Valley. Embora pensasse neles com frequência durante as noites no exílio, uma tragédia atingiu a família imperial, o que levou ao retorno do príncipe. Clayton enfrentou pessoalmente a enorme quantidade de monstros que atacaram o império. Apesar de ter retornado em segurança ao palácio, ele ainda sonhava que estava no norte. O olhar assustador de sua nova assistente levantava muitas questões, sem resposta na mente do governante. Durante sua vida difícil, Locarço aprendeu a entender bem os pensamentos das pessoas através de seus rostos. Ele frequentemente enfrentava desprezo dos aristocratas depois de ser enviado ao exílio. As pessoas odiavam o príncipe que matou a besta sagrada, mesmo que ela estivesse prejudicando o império. Por mais difícil que fosse, ele não se arrependia de sua decisão, pois havia salvado vidas. A população tende a esquecer rapidamente as coisas ruins. Em pouco tempo, o príncipe começou a ser elogiado. Todos acreditavam que ele merecia subir ao trono, já que deteve uma enorme onda de monstros. Finalmente, tudo se encaixou para o príncipe. Ele assumiu o papel que lhe pertencia desde a infância. No entanto, ele não esperava que ainda encontraria, um dia, uma sensação desagradável de rejeição vinda dos outros. O olhar de Amelia parecia atravessar seu coração, causando dor ao governante sensível. Por isso, todos os seus pensamentos passaram a ser dominados por uma ansiedade incompreensível. Afinal, ele teria que trabalhar com aquela jovem. Sinceramente, ele não acreditava que alguma garota pudesse ignorar sua aparência. Pensamentos pesados não deixavam o governante, nem mesmo pela manhã, quando precisava se concentrar nos assuntos de trabalho. Por isso, não esperava que a assistente tivesse coragem de se aproximar dele pessoalmente com uma pergunta. O mordomo sabia muito sobre a família de Amelia, então a tratava com respeito e admiração. O clã Valais sempre se destacou pela coragem e destemor ao lidar com situações perigosas. Kamer esperava encontrar ao menos uma dessas qualidades na jovem. Enquanto isso, o mal-entendido entre os dois só aumentava a cada minuto. A heroína acreditava que o imperador odiava sua família por não tê-lo apoiado durante o exílio. Desde o início, seu único objetivo era sobreviver ali e depois voltar para casa em segurança. Amelia mantinha todas as suas emoções sob controle, tentando não demonstrar nada. Ela não acreditava que o governante já havia esquecido os ressentimentos do passado. Ao mesmo tempo, o jovem também sentia que a garota nutria ódio por ele por causa de sua família. Sempre que a expressão da jovem o assustava, o imperador tentava não demonstrar. Dentro do orgulhoso Clayton, crescia a sensação de que Amelia não confiava em sua competência no palácio. Na verdade, a heroína não tinha a intenção de insultá-lo, pois temia sua reação. No entanto,
seu rosto não demonstrava nenhuma admiração quando Locárcio indicava corretamente a localização de todos os objetos. Amelia ainda conhecia pouco o escritório, já que havia chegado recentemente ao palácio. Ela ficou surpresa ao ver que o governante lembrava até mesmo a ordem exata dos itens nas caixas. Porém, Claydon nunca recebeu as exclamações de surpresa que estava acostumado a ouvir. Para ele, o comportamento distante e frio da jovem parecia falta de respeito. Embora Amelia fosse apenas uma pessoa naturalmente reservada, ela rapidamente memorizou a disposição dos objetos que o imperador havia explicado corretamente. Embora o próprio rapaz tivesse retornado ao palácio há pouco tempo, ele já estava bem preparado para o trabalho. O silêncio da jovem fez o imperador pensar que havia cometido algum erro em algum momento. No fim, Amelia elogiou o governante por conhecer tão bem seu próprio escritório. Ainda assim, Clayton continuou com a sensação de que a jovem o estava ofendendo. Apesar de suas palavras terem um tom agradável, ele não entendia porque sempre esperava algum tipo de armadilha vindo de uma garota aparentemente tão doce. Amelia parecia calma e atraente, mas a entonação de sua voz despertava sentimentos desagradáveis no jovem. Clayton não gostava quando alguém demonstrava indiferença à sua aparência. Afinal, não foi à toa que ele conquistou o trono. A garota, porém, parecia não dar atenção aos méritos do governante, focando apenas em seu trabalho. Qualquer outro servo seria perdoado por isso, mas não a filha da família Valais. Como assistente do imperador, a jovem se comportava de maneira impecável e não dava motivo para dúvidas. Ainda assim, a expressão altiva em seu rosto não dava paz ao governante, que queria ver admiração. O que mais irritava Clayton era que Amelia estava certa. Quando se concentrava nas tarefas, ela era o exemplo perfeito de uma serva que não se intrometia nos assuntos alheios. E era justamente isso que ele não gostava. Ele estava acostumado a ver admiração nos olhos das pessoas. Apenas o fato de precisar manter sua postura como imperador impedia Clayton de se deixar levar pelas emoções. Depois da breve conversa, Amelia não teve mais dúvidas. Ela memorizou rapidamente todas as recomendações e se esforçou ao máximo para evitar qualquer problema ao se comunicar com o governante. Enquanto isso, Clayton mantinha os olhos na jovem, que executava cada uma de suas ordens com extremo cuidado. O comportamento e as maneiras de Amelia denunciavam imediatamente que ela vinha de uma região perigosa, cheia de monstros. Por mais que prestasse atenção, o rapaz não conseguia ouvir os passos da jovem, mesmo ela usando saltos. As terras do norte ainda causavam medo no imperador, apesar de ele ter passado quase 5 anos em exílio naquele lugar. As pessoas daquelas terras eram reservadas e severas, ajudavam umas às outras quando necessário. Amélia viveu naquele lugar difícil durante toda a sua vida, e os hábitos do povo do norte estavam em seu sangue. O imperador observava com respeito, enquanto a jovem analisava seu escritório com tanta dedicação. No entanto, seus sentimentos voltaram a ganhar um tom negativo ao perceber que ela não olhava para ele. Normalmente, nenhuma garota conseguia ignorar a aparência do belo imperador. Ele apreciava abertamente a admiração, aceitando presentes das aristocratas apaixonadas. Por onde passava, as jovens quase desmaiavam ao ver um homem tão bonito. Os rapazes invejavam sua aparência, já que, além da beleza, ele também possuía riqueza e status. Muitos comparavam Clayton ao filho do próprio império. Ele se esforçava ao máximo para brilhar diante de todos. Por isso, o governante não conseguia entender por que Amelia permanecia indiferente à sua beleza. Essa dúvida dominava seus pensamentos. Embora ainda tivesse muito trabalho a fazer, nem lhe passava pela cabeça que a garota simplesmente não ligasse para a aparência. Para ele, devia haver outro motivo, talvez algum ressentimento familiar vindo do clã Valais. Afinal, durante seus 5 anos de exílio, o príncipe havia falado apenas com o conde Valais, que o tratava de forma rude. Assim, Amélia poderia muito bem ter herdado a atitude do pai, por quem nutria fortes sentimentos. Durante todo o período de exílio, houve apenas uma vez em que o jovem ficou completamente vulnerável diante de garotas. Ainda assim, ele jamais ousaria perguntar a Amélia se ela esteve envolvida naquela situação estranha. Naquela ocasião, um grande grupo de jovens observava com olhares invejosos o corpo do príncipe enquanto ele tomava banho no rio. Ele praticamente não era permitido entrar nas casas. O imperador se recusava a acreditar que Amélia pudesse ter espionado aquilo escondida entre as árvores. A garota parecia alguém que quase nunca saía de casa, já que ajudava seus pais. Isso apenas tornava ainda mais difícil para o governante se comunicar com ela. Era impossível entender suas emoções apenas pelo rosto dela. Amelia parecia sempre amigável e calma, mas o governante queria ver mais do que isso. A heroína chegou até a elogiar o mordomo, que fazia um excelente trabalho mantendo tudo em ordem. Mais uma vez,
O príncipe só conseguia pensar no fato de que não havia recebido nenhuma palavra agradável diretamente dela. Ele se sentia incomodado ao se comunicar com a jovem. Ainda assim, algo dentro dele o atraía irresistivelmente. No entanto, o imperador não esperava que Amélia percebesse até mesmo a ausência de certos objetos. Seu pai não gostava de armas, por isso ordenou que qualquer menção a elas fosse removida do escritório. Mas a jovem lembrava que um governante sempre precisava ter algum tipo de proteção por perto. Mesmo após alguns dias, ela ainda não havia encontrado resposta para a pergunta: o que exatamente o governante não gostava nela? A heroína sinceramente tentava ajudar Clayton em tudo, mas ainda assim recebia olhares irritados dele. Por isso, quando viu outros assistentes no escritório, conseguiu relaxar um pouco. Dessa vez, um aristocrata chamado Clonel Hines deveria apresentar um relatório de resultados ao imperador. Ele havia trabalhado com o pai de Clayton, então o jovem estava disposto a cooperar com ele. Clayton passou a noite inteira se preparando mentalmente, sabendo que precisaria demonstrar força e firmeza diante das pessoas. O mordomo entendia que o imperador teria muito esforço mental pela frente, por isso pediu a Amélia que preparasse chá, algo que ela fez com prazer. No norte, ela era uma excelente avaliadora de bebidas, já que esse era um de seus passatempos favoritos. Sempre que podia, a jovem tentava facilitar a vida do governante do império. Naquele momento, Clayton estava tão focado no trabalho que nem prestou atenção nela. Pela primeira vez em sua vida, Clonel se sentiu nervoso ao apresentar os resultados ao imperador. Pela expressão séria do governante, era impossível saber o quanto ele iria questionar cada detalhe. Apenas Amélia percebeu que Clayton precisava de materiais de escrita para trabalhar. Então a jovem rapidamente veio em auxílio de Hans, mesmo sem que ele tivesse tempo de pedir ajuda. A heroína tentou manter distância, mas ao mesmo tempo, ouvia atentamente todas as conversas. Naquele dia, Amélia pretendia demonstrar ao máximo todas as suas habilidades. Por isso, se movimentava rapidamente pelo escritório, trazendo todos os documentos necessários no momento certo. De repente, Clayton declarou que Amélia havia cometido um erro e trazido os papéis errados. No entanto, ela tinha absoluta certeza de que não havia confundido nada. Tinha feito tudo com o máximo de cuidado. A surpresa foi tão grande que ela sequer ousou responder ao confiante governante do império. Na verdade, o erro havia sido do próprio imperador, que perdeu a concentração. Durante todo aquele tempo, ele tentava desesperadamente entender o que seu subordinado dizia. Porém, a dicção de Clonel era tão ruim que poucas pessoas conseguiam compreendê-lo. O próprio homem não parecia perceber sua dificuldade na fala. O que mais surpreendia Clayton era o fato de Amélia sempre trazer os documentos certos, no momento exato. Era como se a garota conseguisse ler os pensamentos de Hines, antecipando tudo o que ele precisaria mencionar. Qualquer servo do império invejaria tamanha eficiência e atenção. Ainda assim, essas habilidades só irritavam mais o governante, já que a jovem nem sequer olhava para ele. Locarço começou a sentir que a filha do conde Valais fazia tudo para evitar que Clayton cometesse erros durante o relatório. Isso despertou ciúmes no imperador, pois parecia que a garota dava atenção apenas ao assistente. Pouco tempo antes, Amélia havia prometido atender a qualquer solicitação do governante, mas naquele momento, isso não parecia acontecer. Por causa disso, um desprezo injustificado começou a crescer dentro de Clayton em relação ao fiel Clonel. Não importava o quanto Hines tentasse explicar, o imperador já não estava disposto a ouvir. Sua irritação era tão intensa que parecia preencher o ambiente. Para os outros, aquilo era difícil de entender, mas tudo poderia ter sido diferente se Amélia tivesse voltado sua atenção apenas para o governante. No entanto, a jovem estava completamente focada em seu trabalho. Ela não percebeu o estado emocional de Locarço. Por isso foi uma surpresa quando Clayton apontou de repente um erro. A heroína tinha absoluta certeza de que não havia confundido nada. Ainda assim, não corrigiu o imperador. Ela não era do tipo que ousava discutir com alguém muito superior em status. Assim, ao lado de Amélia, o governante poderia desfrutar de sua impunidade por muito tempo. A jovem admitiu publicamente um erro que não cometeu apenas para evitar um confronto desagradável. Clonel nem sequer suspeitou de nada. Embora tentasse não perder nenhum detalhe da conversa, até o fim, a heroína não entendeu por que Clayton estava irritado com ela. Ela havia feito tudo corretamente. Mesmo assim, fez o possível para que ninguém percebesse o erro do imperador. Locarço estava tão confiante de que estava certo que chegou a estufar o peito com orgulho diante da criada. Ele não percebeu imediatamente que a garota havia trazido, de forma estratégica, tanto os documentos corretos quanto os incorretos. Um suor frio percorreu o corpo do governante no momento em que percebeu que estivera errado o tempo todo. Ainda assim, nenhuma emoção apareceu no rosto de Amélia que pudesse expor
o erro do imperador. Clayton nunca havia se encontrado em uma situação tão constrangedora e desagradável. Um sentimento de gratidão por aquela jovem tão sensata começou a crescer dentro dele. No entanto, seu orgulho e teimosia não permitiram que agradecesse a Emília pela ajuda. Se o rosto da garota não fosse tão indiferente, talvez Locharço tivesse sentido respeito por ela. No fim, o mal-entendido mais uma vez dominou o jovem, que decidiu descontar sua frustração na pobre assistente. Heinz não esperava que o governante começasse de repente a encontrar falhas em seu relatório. Naquele momento, o imperador estava especialmente severo, pois suas emoções estavam à flor da pele. Ele sabia perfeitamente que havia repreendido Clonel de forma injusta, já que o homem havia se esforçado ao máximo. Mas a calma e a compostura de Amelia só aumentavam a irritação de Locharço, que desejava ser compreendido. Por isso, ele se exaltava cada vez mais, tentando provar que não era apenas bonito, mas também inteligente. Os planos de Clayton eram, de fato, muito mais viáveis do que qualquer coisa que Heinz já havia apresentado antes. No entanto, Locharço não ficou satisfeito apenas com a admiração de seu assistente, que já o respeitava. Os elogios agradáveis de Clonel ainda conseguiam acalmar o imperador, que era sensível à bajulação. Pela primeira vez em muito tempo, o jovem ficou genuinamente satisfeito consigo mesmo. Ele havia provado que estava certo. Mas tudo mudou no momento em que Emília ajudou Heinz mais uma vez. Locharço não conseguiu perdoar a garota por novamente não olhar em sua direção. Apenas o assistente ficou satisfeito com a ajuda da jovem, que foi dada no momento certo. O bom humor do governante se dissipou novamente. Embora não admitisse estar com ciúmes, por algum motivo ele não conseguia se sentir à vontade perto da jovem. Eles mal se conheciam. Somente Clonel percebeu a inquietação do imperador, ainda que ele tentasse esconder suas emoções. Na verdade, Clayton não tinha do que culpar Emília, já que ela desempenhava seu trabalho de forma impecável. Isso só o deixava ainda mais irritado. Desde a infância, ele queria ser amado por todos ao seu redor. Logo ficou claro para Heinz que naquele estado o governante não seria capaz de ouvi-lo corretamente. Antes de sair, Emília pediu perdão ao imperador por falhas que nem sequer existiam. Isso deixou o governante ainda mais confuso, pois ele sabia que a jovem não havia cometido erro algum. O humor de Clayton estava no pior momento, principalmente por causa do erro que ele próprio havia cometido durante o trabalho. Enquanto isso, o mordomo irradiava felicidade, já que o treinamento de Emília avançava rapidamente e com sucesso. A única coisa que preocupava Kammer era a ligação da garota com o território do norte. Ele estava certo em temer que a relação entre Amelia e Locharço seria complicada. Ainda assim, o governante não queria admitir que simplesmente não entendia a jovem. Aquilo já vinha sendo difícil para ele há algum tempo, mas o orgulho e a teimosia de Clayton o obrigavam a permanecer em silêncio, não importa o quão bom fosse o assistente Yun. Ele não conseguia ler os pensamentos de seu amado mestre. Para o homem, Amelia continuava sendo uma serva exemplar, que fazia tudo no tempo certo. O imperador também reconhecia as qualidades da jovem Valais. No entanto, era justamente por causa delas que ela o irritava tanto. Tudo isso deixava o mordomo seriamente preocupado. Ele tentava manter um bom ambiente ao redor. Até então, ainda era atormentado por lembranças de Clayton. Na época em que ainda era príncipe, o jovem já não carecia de atenção, mas frequentemente magoava as garotas com suas piadas maldosas. Homer esperava que, com o tempo, o imperador tivesse se tornado mais maduro e tranquilo ao lidar com mulheres. Ainda assim, seus constantes olhares para Emília indicavam que o governante não era indiferente a ela. A maior preocupação do mordomo era o bem-estar da garota, que era uma estranha naquele palácio. Embora a heroína não demonstrasse emoções, a ansiedade crescia dentro dela. Para Yun, era importante garantir que Amélia não se sentisse desconfortável ou insegura ali, mas o rosto calmo da jovem não lhe dava nenhuma pista, o que só aumentava sua preocupação. Amelia permanecia sempre educada e tranquila, não importava o que acontecesse ao seu redor. O mordomo era grato à jovem, Valais, por não tentar arrancar informações dele. Só então ele percebeu que o comportamento impecável da garota, na verdade, também podia ser irritante para o imperador. Mas a heroína estava apenas fazendo todo o possível para continuar no palácio imperial. Ela constantemente sentia que não estava fazendo o suficiente e acreditava que era por isso que o imperador estava irritado. No entanto, o mordomo sabia perfeitamente o verdadeiro motivo das emoções confusas do governante. Yun não sabia como explicar a Amélia que Clayton estava acostumado a reações intensas, e não aquela calma incomum.
Ele entendia que o jovem e a garota precisavam urgentemente encontrar uma forma de se conectar. Enquanto isso não acontecesse, Amelia continuaria culpando a si mesma pelo suposto ódio do imperador. Apenas Camer compreendia que não havia hostilidade, apenas um simples mal-entendido. Por isso, o mordomo decidiu ter uma conversa particular com a jovem. Ele poderia ajudá-la. Ainda assim, o rosto dela continuava sem demonstrar emoção alguma, embora, no fundo, estivesse profundamente preocupada. Na verdade, a jovem sentia respeito e admiração pelo imperador. Ela apenas não demonstrava isso. Isso agradava o mordomo, que não percebia nenhum ódio dentro da jovem serva. No entanto, a educação da garota era rígida e excessivamente formal, o que a fazia pensar de maneira diferente. Para Amelia, parecia errado elogiar diretamente um governante sábio. Cain não fazia ideia de que a criação das pessoas do Norte era tão distinta. Todos os pensamentos de Amelia giravam em torno do trabalho. Ela deixava de lado um componente importante da comunicação: as emoções. Pela primeira vez em muito tempo, o mordomo se viu perdido, sem conseguir encontrar uma solução para aquela situação. Por isso, Yun acabou não tendo escolha, a não ser elogiar a jovem, mesmo sabendo que ela era pouco expressiva. Em resposta, Amelia permitiu-se sorrir pela primeira vez. Ela se sentia deslocada no Palácio Imperial. Essa cena surpreendeu tanto Camer que ele demorou a se recuperar da emoção. Apesar de todo o nervosismo da heroína, na manhã seguinte ela já estava novamente ajudando com os documentos. No entanto, o trabalho não avançava bem. O imperador não conseguia se livrar do ciúme que sentia de Clonel. Apenas Amelia não percebia isso, pois estava completamente focada em suas tarefas. O mordomo gostava do fato de que a jovem Valais não via o imperador como um homem bonito e cruel, mas como alguém a ser servido. Até aquele momento, tanto o rapaz quanto a garota acreditavam, por engano, que se odiavam por razões diferentes. Mas, na verdade, não havia motivo algum para estarem em conflito. Yun já havia resolvido há muito tempo todas as questões com o Norte. Após cada dia de trabalho, o rosto de Clayton permanecia insatisfeito e pensativo. Apenas as conversas com o mordomo conseguiam distraí-lo de seus pensamentos sobre o comportamento de Amelia. O governante não fazia ideia de que a jovem sempre havia sido assim. Ela simplesmente não sabia viver de outra maneira. Ainda assim, Camille não conseguia encontrar as palavras certas e continuava apenas elogiando a garota. O que mais magoava Locarço era o fato de Emília nunca ter lhe feito um único elogio. No fundo, o jovem desejava conquistar o coração daquela garota. Mais do que qualquer coisa no mundo, ela sequer olhava para ele. Pela primeira vez na vida, Yun achava tão difícil ajudar o governante. Era uma questão de relacionamento. Por meio de brincadeiras, o mordomo tentou explicar a Clayton como os nortistas eram econômicos ao demonstrar emoções. Até mesmo sua esposa quase nunca sorria. Ainda assim, Camelem Modias, Intrilitrils ou Flex, Propavido do Volt Specialems. Mesmo assim, nada disso diminuiu o ressentimento do imperador. Ele continuava irritado com Amélia. Yun já entendia há muito tempo que as pessoas do norte expressavam seus sentimentos de forma diferente, mas ainda assim eram gentis. Restava apenas fazer o imperador compreender esse fato simples. Então, sua vida se tornaria mais tranquila. Após as palavras do mordomo, o governante passou a considerar que talvez Amelia não o odiasse. Nos últimos dias, ele não havia visto o rosto da jovem mudar, sequer um pouco. Por isso, Locarço ainda nutria a esperança de que Lady Valais não estivesse ouvindo rumores negativos sobre ele. A percepção de que havia uma chance de reconciliação caiu como uma bomba para o imperador. Caime percebeu que o semblante de Clayton começava a se suavizar, o que o deixou satisfeito. No fundo, o imperador ainda era como um menino que valorizava reconhecimento. Ninguém jamais havia conseguido negar seu charme e beleza, por mais que tentasse. Muitos chegavam a sentir inveja ao ver Clayton, o filho do império. Mas Camille lembrava que a aparência do governante despertava sentimentos diferentes em Amelia. Antes, Locarço nem sequer havia considerado isso, apesar de ter passado anos difíceis no norte. Porém, era justamente sua assistente quem conhecia bem os costumes e comportamentos do povo nortista. O silêncio e a calma de Lady Valais não significavam ódio algum. Ela sempre foi assim. Apenas o imperador havia interpretado errado a forma de comunicação de uma garota que simplesmente não demonstrava admiração por ele. Com suas palavras,
Caminhar tentou sugerir que o governante deveria agir com mais suavidade perto de Amelia. Ainda assim, era como se Clayton não conseguisse esconder o charme que possuía desde a infância, herdado de sua boa genética. Até o próprio mordomo percebia isso. Ele achava difícil olhar para o imperador sem sentir admiração. Por isso, Locarço passou a acreditar que a garota estava mentindo descaradamente ao esconder seus sentimentos e emoções todo esse tempo. Yun vinha dando indiretas ao jovem sobre a personalidade da dama, mas não imaginava que ele chegaria a conclusões como essas. O governante decidiu, então, revelar gradualmente seu charme à jovem, acreditando que isso facilitaria as coisas para ela. Apenas Kamen não tinha certeza de que esse método funcionaria com Amelia. A verdade, não era por acaso que Clayton tentava encontrar uma forma de se aproximar da jovem que havia vivido no norte. Para ele, aquilo tinha um significado pessoal, ligado aos anos de exílio que passou naquelas terras. Locarço ainda era atormentado por pesadelos daqueles dias difíceis, mesmo depois de já ter derrotado todos os seus inimigos. Ele não queria que ninguém voltasse a olhá-lo com desprezo ou desconfiança. Por isso, estava tão determinado a conquistar o coração de Lady Valais, que permanecia como uma fortaleza impenetrável. Agora, Clayton acreditava ter encontrado a resposta na delicadeza e na gradualidade de suas ações. Sem perceber, ignorava completamente o que o mordomo vinha tentando explicar o tempo todo, que o comportamento dela era simplesmente diferente. Na manhã seguinte, muita coisa mudou na forma como o governante se comunicava com sua assistente. A heroína agia como sempre e não suspeitava que esperavam algo diferente dela. Desde o início, o comportamento de Clayton poderia ter levantado dúvidas em qualquer pessoa que o conhecesse bem. No entanto, Valais, como de costume, não mudou sequer sua expressão. Sua compostura do norte era mais forte que qualquer surpresa. Enquanto isso, Lockers fazia o possível para impressionar a jovem com sua beleza e charme, sem saber que nenhuma dessas técnicas funcionaria com Amelia. Clayton continuava sorrindo, tentando mostrar o melhor de si. Ironicamente, isso só aumentava o desejo da serva de ajudá-lo ainda mais em tudo. A própria garota não entendia por quê. De repente, estava mais ágil do que nunca. Ela não conseguia tirar Locarço de seus pensamentos. Seus lábios continuavam curvados em um sorriso doce. A jovem imediatamente pensou que, com aquela expressão, Clayton era assustadoramente perfeito e bonito. No entanto, ela estava tão acostumada à falta de emoção que não conseguia responder ao governante da mesma forma. No norte, havia guerras constantes e escassez de recursos, o que tornava as pessoas duras. Muitos nunca haviam sorrido na vida, pois mal tinham tempo para alimentar seus filhos e amigos. Por isso, Amelia se sentia tão desconfortável diante do sorriso perfeito do imperador. Ele não conseguia tirar os olhos dela. Enquanto isso, Clayton esperava ansiosamente que Lady Valais voltasse a olhar para ele, mas a jovem não encontrava forças para sustentar aquele olhar estranho do governante. Dentro, Locarço estava cheio do desejo de provar à garota que ele era alguém digno de confiança e admiração. Ainda assim, anos de disciplina emocional não podiam ser quebrados em poucos minutos de uma conversa calorosa. A jovem não conseguia dizer nada ao governante, embora ele a impressionasse profundamente. Amelia era apenas uma garota comum, então o charme do imperador também a afetava. Porém, ela jamais admitiria que não conseguia tirar os olhos dele. Quanto mais ele sorria, mais ela se sentia desconfortável e confusa. Até aquele momento, a heroína ainda não havia percebido que o imperador estava esperando ao menos um elogio vindo dela. Dizer algo assim diretamente era algo impossível para ela. Mais uma vez, Clayton ficou cheio de dúvidas. Ele se lembrava bem dos avisos de Yun. Os nortistas eram frios, e apenas compreendendo isso, ele poderia encontrar uma solução. Foi então que, de repente, Clonel acabou salvando a assistente, que estava completamente impactada pela presença do imperador. Embora Locarço estivesse pronto para trabalhar, ele não ficou nada satisfeito com a chegada de Hines. Agora, todos os pensamentos do governante estavam voltados para conquistar aquela serva silenciosa ao seu lado, mas ele não era do tipo que desistia facilmente. Por isso, sorriu ainda mais Friend de forma quase implacável, apenas por causa dela. Tudo poderia ter sido diferente se ao menos a heroína tivesse coragem de admitir seus sentimentos ao imperador. Mas em sua família, não era costume agir dessa forma. Por isso, ela apenas desviou o olhar, envergonhada. Naquela situação, apenas Clonel permanecia focado no trabalho. Ele tentava desesperadamente chamar a atenção para si, reunindo o máximo de informações úteis para manter o imperador satisfeito. Finalmente, Amelia pôde respirar aliviada quando o governante voltou sua atenção para o assistente. Ainda assim, ela não entendia por que Clayton estava agindo de forma tão intensa ao seu redor desde aquela manhã. Mesmo durante o relatório,
império, Locarço continuava lançando olhares para a jovem. Lady Valais tinha até medo de encará-lo, temendo cair sob o efeito de seu sorriso. Seu coração batia mais rápido sempre que via tamanha beleza. Clonel se esforçava tanto para prender a atenção do imperador que quase não lhe dava espaço para se distrair. Ele estava confiante de que as informações daquele dia finalmente agradariam o governante. Clayton sabia que precisava ouvir cada palavra do relatório para evitar constrangimentos. No entanto, seus pensamentos estavam tomados por outra coisa. Desde a infância, sempre foi o centro das atenções. Pela primeira vez em sua vida, era ele quem tentava agradar alguém que permanecia distante e inalcançável. Por isso, o comportamento frio de Amelia o afetava tanto. Ele estava realmente se esforçando. Mas a jovem continuava agindo como se o homem à sua frente fosse apenas mais uma pessoa comum, ainda que bonita. Isso não lhe dava paz. Ele não conseguia entender o que estava fazendo de errado. No fim, o imperador acabou ignorando completamente o relatório de seu assistente, que falava sem parar. Clonel ficou visivelmente desapontado por, mais uma vez, não receber nenhum elogio. Foi então que a heroína veio em seu auxílio. Ela ouviu atentamente cada palavra de Heinz e, percebendo seu esforço, o elogiou com um sorriso. Esse simples gesto enfureceu o imperador, que tanto desejava receber aquele tipo de reação de Lady Valais. Mas no final ela sorriu, só que não para ele. Não para ele, mas para Clonel, que não podia se gabar de beleza ou atratividade. O rosto calmo de Amelia combinava com aquele sorriso tímido e quase imperceptível que iluminava sua aparência. No entanto, naquele momento, o governante sentiu apenas ciúmes. Ele queria ver algo assim direcionado a si. Por mais que Locarço se esforçasse, todas as suas tentativas não davam resultado. O jovem não fazia ideia de que, na verdade, a garota já sentia respeito e admiração por ele há muito tempo. Mas sua criação no norte não permitia que demonstrasse tais emoções para alguém de quem gostava. Todo esse mal-entendido poderia ter sido resolvido com uma simples conversa. Mas Clayton não entendia isso. Observando a jovem fria, ele concluiu que ela apenas precisava de mais tempo para se abrir com ele. O governante podia permitir que Amelia estivesse ao seu lado, até mesmo fora das tarefas de trabalho. Por isso, Locarço chegou a convidá-la para um passeio, embora nem ele soubesse exatamente o que pretendia fazer. Durante o caminho, o imperador foi tomado por pensamentos desagradáveis sobre o que Lady Valais pensava dele. Ele não tentava conquistar seu favor sem motivo, havia razões por trás disso. Até então, muitos aristocratas desejavam sua morte para tomar o controle do império. Clayton sentia constantemente como se sua vida fosse um jogo de xadrez já planejado. Nessa situação confusa, a ajuda do Conde Valais era uma vantagem inestimável. Por isso, Locarço estabeleceu como objetivo conquistar a jovem que parecia inalcançável. Se quisesse continuar governando o império, ele não podia desistir tão facilmente. Ele se lembrava bem de todos os conselhos de Camer, embora os interpretasse à sua própria maneira. Por isso, o governante decidiu mostrar à garota tudo aquilo que era importante para ele. O rosto de Amelia finalmente demonstrou um leve sinal de surpresa quando chegaram ao campo de treinamento. A jovem nunca havia se aproximado daquele lugar antes, pois acreditava que não tinha permissão. Foi exatamente por isso que a heroína se sentiu tão desconfortável diante de tantos homens ao redor. Mais uma vez, o imperador interpretou errado as emoções da garota. Estava envergonhada por um motivo completamente diferente, até mesmo em sua própria casa. Lady Valais não se envolvia em assuntos que diziam respeito apenas aos homens. Havia tantos cavaleiros ali que os olhos de Amelia se perdiam em meio à confusão e incompreensão. Tarde demais, Clayton percebeu que aquele não era um lugar adequado para levá-la. Na verdade, ele nem precisava de ajuda, só queria impressionar a jovem. A forma como ambos enxergavam o mundo era tão diferente que, até então, eles nem sequer haviam chegado perto de se entender. Enquanto o governante tentava impressioná-la com seus métodos, ela apenas se fechava cada vez mais. Não passou pela cabeça de Locarço que deveria lidar com pessoas do norte de acordo com suas próprias regras. Todas as suas ações não trouxeram resultado algum e não impressionaram a jovem. Naquele momento, Clayton estava tão focado em se exibir que não percebeu os sentimentos dela. Uma semana após chegar ao palácio, a heroína já começava a pensar que queria voltar para casa. A cada dia, ficava mais difícil para ela compreender o imperador, que lhe parecia um homem estranho. Seu sorriso e comportamento eram deslumbrantes, mas apenas afastavam a modesta Amélia. A confusão da jovem só aumentava pelo fato de ela não querer estar na corte. No entanto, o governante tomava todas as decisões por sua assistente e ela apenas obedecia.
Melia ficou impressionada com a diferença de proporções. Sua casa era várias vezes menor que aquele lugar. Mas todos esses pensamentos desapareceram quando ela viu o início do combate de treinamento. Clayton atacava os cavaleiros como se cada movimento definisse sua vida ou morte. Ninguém conseguia resistir ao seu avanço por mais que alguns segundos miseráveis. Tudo aquilo era feito para impressionar Amélia, cujo pai também era um bom lutador. A esgrima era uma grande vantagem para Locarço, que já havia derrotado muitas bestas poderosas. Nos momentos de vitória, um sorriso sincero e radiante surgia em seu rosto, iluminando tudo ao redor. E foi justamente essa expressão que agradou Amélia, que havia passado o dia inteiro vendo apenas o sorriso forçado do rapaz, que Clayton olhasse para Lady Valais naquele momento. Veria os verdadeiros sentimentos dela. Mas ela era obrigada a esconder suas emoções, pois fora educada assim por seu pai desde pequena. O imperador estava tão envolvido na luta que nem sequer olhava na direção da jovem que tentava conquistar. Mesmo após o combate terminar, ele não ficou satisfeito em demonstrar apenas sua habilidade e experiência. Queria ainda mais admiração, queria vencê-la de vez. O governante não se importou em jogar o casaco de lado, já que tinha muitos outros iguais. Já Amelia sempre tratava tudo com cuidado e não conseguia ignorar roupas. Enquanto Locarço se preparava para atacar novamente um cavaleiro, não prestava atenção em mais nada. O pobre homem teve o azar de enfrentar um imperador sedento por espetáculo. Em poucos segundos, o cavaleiro foi derrotado novamente, sem nem ter tempo de reagir. O governante apreciava sua própria grandeza, já que suas lutas sempre eram impressionantes. No entanto, seu coração afundou ao perceber que Emília estava olhando apenas para o casaco dele. Nenhum dos cavaleiros esperava que a jovem ignorasse o momento tão grandioso da luta. Todos os pensamentos de Amelia estavam tomados pela preocupação ao ver a peça coberta de poeira. Clayton se esforçou ao máximo para mostrar seu poder, mas mais uma vez fracassou. Do ponto de vista dos cavaleiros inexperientes, toda a situação parecia ao mesmo tempo ridícula e perigosa. Eles perceberam que o imperador estava de bom humor no início, sorrindo para todos. Mas, durante a luta, tornou-se confiante e até cruel, tudo para impressionar a jovem. Ficava claro o quanto Clayton havia se esforçado. Ainda assim, o resultado foi desastroso. Os cavaleiros ficaram chocados ao perceber que a assistente nem sequer olhava para seu mestre. Enquanto isso, a heroína, ocupada em cuidar do casaco, não percebeu o clima ao redor. Com todo cuidado, ela limpava a poeira das roupas do governante. Embora ele não tivesse pedido isso, a confusão ficou evidente no rosto do governante. Ele esperava reações e atitudes completamente diferentes da garota com quem estava tendo tanta dificuldade. Lady Valais era difícil de lidar apenas porque seus costumes do norte eram diferentes dos do império. Mas isso não significava, de forma alguma, que Amélia não sentisse respeito pelo governante que reconhecia. Como ninguém podia ler mentes, o comportamento da jovem era interpretado como uma afronta. A única coisa que a salvava era o fato de que ninguém jamais havia ousado ignorar Locarço antes. Ele riu, confuso. O imperador passou a gostar ainda mais da filha do conde Valais por sua imprevisibilidade e calma. Por isso, nem pensou em puni-la por ter desviado o olhar durante o duelo. O coração de Clayton ardia com o desejo de continuar atraindo a atenção de Amélia para alcançar seu objetivo. Ele estava tão absorto em seus pensamentos que esqueceu completamente de sua própria aparência ao circular pelo palácio. Mas Amélia não podia ignorar o fato de que o governante poderia estar com frio ou desconfortável. O jovem acreditava que sua aparência demonstrava beleza e masculinidade, e que nenhuma garota resistiria a um homem exposto daquela forma. Porém, Valais era diferente. O imperador estava errado ao pensar que poderia impressioná-la assim, pois naquele momento ela tinha outras preocupações. A maior preocupação da jovem era com a imagem do governante. No norte, ninguém jamais permitiria que alguém andasse sem a devida vestimenta. Por isso, Amélia queria ajudá-lo rapidamente a evitar qualquer constrangimento. Na visão dela, ninguém deveria vê-lo daquela forma, pois seria motivo de vergonha. Enquanto isso, o imperador buscava reações completamente diferentes dela. Mais uma vez, ele falhou. Clayton ainda não fazia ideia do enorme abismo que existia entre os dois. Na verdade, a heroína estava se esforçando ao máximo, pois, em sua compreensão, estava fazendo exatamente o que era certo. Mas mais uma vez, suas simples palavras acabaram ferindo profundamente Locarço, que não havia feito nada de errado, deixando o imperador completamente confuso diante de mais um mal-entendido. Ele nem sequer pensava em vergonha ou desonra
até que Lady Valais mencionou esses sentimentos. Clayton havia experimentado algo assim apenas uma vez na vida, quando ainda estava no exílio. Naquele ano, saiu quase nu para a rua e, por causa do frio, chegou a gritar de forma aguda, como uma garota. Mas o que Amélia, que nunca havia convivido com o futuro herdeiro do trono, poderia saber sobre vergonha? Por algum motivo, as palavras da assistente o afetaram profundamente. Ele não conseguia tirá-las da cabeça. Não importava o que fizesse ao longo do dia, seus pensamentos sempre voltavam àquela situação. Até tarde da noite, as dúvidas continuavam atormentando a mente do pobre Locarço, que não conseguia encontrar respostas. Ele não tinha sentido vergonha por andar daquela forma, mas agora já não conseguia nem encarar Amélia, nem mesmo na manhã seguinte. Clayton se sentiu melhor. Normalmente, o sono afastava suas preocupações, mas dessa vez não foi assim. Ainda assim, por educação, a heroína se comportou como se nada desagradável tivesse acontecido no dia anterior. A jovem ficou feliz ao perceber que o governante parecia estar de bom humor desde o início do dia. Continuava cuidando dele à sua maneira, lembrando-se de todos os hábitos do distraído Clayton. Na verdade, Locarço não havia conseguido dormir naquela noite, tomado por preocupações e inquietações. Por isso, depositava suas esperanças no chá, que sempre o acalmava em qualquer situação. Enquanto seu coração estava cheio de dúvidas, Amélia permanecia tão tranquila como sempre. Isso só aumentava o desconforto e a confusão dentro de Clayton sobre como deveria agir. Nem mesmo o delicioso chá conseguiu livrá-lo dos pensamentos pesados que dominavam sua mente. Ele não conseguia entender por que Lady Valais não havia lhe dado atenção durante o treino do dia anterior. Para ele, era como se tivesse aberto seu jovem e ardente coração à garota, e ela simplesmente ignorado tudo isso. Tudo isso voltou a irritar Clayton, que ainda assim tentava agir de forma mais gentil e atenciosa com a jovem. Ele sabia que qualquer outra garota, no lugar de Emília, já teria demonstrado algum tipo de sentimento por ele há muito tempo. O que o governante mais temia era que, no fundo da alma de Lady Valais, existisse um ódio ardente por ele. Parecia que a heroína estava disposta a observar qualquer coisa, menos o príncipe. O jovem se enfurecia ao perceber que sua assistente continuava ignorando sua beleza. Locarço não era do tipo que desistia facilmente de seus objetivos. Para ele, aquilo era apenas o começo. O governante tinha paciência suficiente para quebrar a frieza impenetrável da família Valais. Ele interpretava o comportamento calmo e distante da jovem como um desafio. Era incapaz de viver em paz enquanto pensava assim. Se Clayton tivesse deixado de lado suas preocupações com a reserva da garota, o relacionamento entre eles poderia ter melhorado. Amélia quase não demonstrava emoções, mas era evidente que não pensava nada de ruim sobre o governante. Enquanto isso, o imperador ardia de ciúmes e frustração por não conseguir chamar sua atenção. Mais uma vez, ela encontrava algo mais interessante do lado de fora da janela do que a beleza incomparável do imperador. A jovem não fazia ideia de quantas emoções sua simples presença despertava em Clayton. O rapaz realmente tentava se aproximar dela, mas nem sabia sobre o que poderiam conversar. Embora Amélia fosse educada com o governante, isso não era suficiente para ele. O jovem queria ocupar todos os pensamentos e sentimentos de Lady Valais, a ponto de ela não conseguir se afastar dele. Ele já não se incomodava com o fato de que os sentimentos da garota eram contidos devido à vida difícil que levou. Pelo contrário, quanto mais obstáculos encontrava, mais motivado se sentia a superá-los. Naquele dia, decidiu tentar um novo método para finalmente impressionar sua assistente. Clayton sabia que os jardins imperiais eram uma das paisagens mais memoráveis do palácio. Ele observava com expectativa, esperando ver alguma mudança na expressão da jovem. Todas as garotas que ele levava até lá sempre se encantavam com a beleza dos pavões. Era exatamente esse tipo de reação que ele esperava de Amélia, que agora tinha a chance de presenciar aquele espetáculo. Mas, como sempre, a jovem acabou frustrando o imperador com sua calma. Ela não pensava na beleza dos pássaros. Clayton nunca imaginou que se aproximaria de alguém da família Valais, conhecida por sua indiferença. Mas agora aquilo havia se tornado uma questão de princípio para um governante que não conseguia alcançar seu objetivo. Ele não admitia para si mesmo, mas a aparência de Amélia lhe parecia agradável e atraente. Mesmo que a garota não demonstrasse sentimentos por ele, ela não saía de sua mente ao longo do dia. Por isso o jovem, quase sem perceber, buscava se aproximar dela. Embora isso não fosse adequado para sua posição, Clayton insistia em querer ver ao menos uma emoção mais intensa no rosto de Lady Valais. Ele sabia que as belas paisagens do jardim e os elegantes pavões encantavam qualquer pessoa. Essas aves eram dóceis e se aproximavam de todos que entravam em seu território.
No entanto, a heroína não sabia como lidar com animais que não faziam parte de sua vida no norte. Por isso, no início, sentiu um leve pânico, que logo foi substituído por alegria ao entrar em contato com eles. Pela primeira vez em muito tempo, ela riu de verdade. Era exatamente isso que o governante queria ver. Mas Clayton não conseguiu aproveitar o momento, pois os pavões haviam tomado toda a atenção de sua assistente. Ele nunca imaginou que sentiria ciúmes de animais, mas naquele instante não conseguiu se controlar. Embora sempre tivesse gostado de interagir com pavões, aquela situação apenas o deixou mais irritado. Por sorte, o jardineiro logo percebeu que as aves haviam se aproximado demais e as afastou. Por causa de sua irritação, o imperador nem percebeu que Amelia havia ficado feliz com aquele pequeno acontecimento. A jovem raramente tinha a chance de interagir com animais, embora gostasse muito deles. Assim que ficaram sozinhos, Clayton iniciou uma conversa séria, dizendo que queria vê-la sempre por perto. Antes, Amelia acreditava que cada atividade do imperador deveria ter assistentes diferentes. No entanto, ficou claro que Locarço não queria estar cercado por muitos servos. Para ele, a ajuda dela era suficiente, mesmo que ela resistisse por timidez. Essas palavras fizeram Amelia enxergar a situação de uma nova forma, que esteve confusa e em mal entendido todo esse tempo. O governante fez o certo ao não ter medo de se abrir com a jovem, apesar da reserva dela. Afinal, agora o desejo de ajudar aquele homem que tanto confiava nela havia se fortalecido ainda mais. Amelia nunca havia ocupado uma posição tão importante antes, mas finalmente começou a se sentir confiante. Assim, pela primeira vez em muito tempo, Clayton conseguiu relaxar ao lado dela em um lugar tão bonito. Claro, as tentativas do governante de conquistar a jovem não pararam por aí. Ele havia preparado uma surpresa. A garota definitivamente não esperava encontrar uma enorme quantidade de comida deliciosa servida ao ar livre. Locarço mandou preparar tudo especialmente para Lady Valais, mas não admitiu isso. Amelia decidiu que deveria provar tudo primeiro, para proteger o imperador de qualquer possível veneno. Era admirável a determinação com que a heroína experimentava cada prato. Ela não deixou passar nenhuma sobremesa, apenas para garantir que não houvesse nada envenenado. Ao mesmo tempo, seu rosto se iluminava, pois todos os doces eram incrivelmente saborosos. Na verdade, Clayton odiava doces. Então, toda aquela comida havia sido preparada para ela. Ele ficou satisfeito ao ver o rosto da jovem finalmente se iluminar diante daquelas delícias. O governante já havia chegado à conclusão de que o senso de apreciação de Amélia havia sido afetado pela vida difícil que levava. Por isso, decidiu estimular outros sentidos, começando pelo paladar. Claro, Locarço havia verificado todos os doces previamente, então não havia veneno algum. Mas a jovem não precisava saber disso. Caso contrário, provavelmente recusaria experimentar. De acordo com o plano astuto de Clayton, ele continuaria conquistando Amélia por meios indiretos como aquele. Qualquer garota ficaria encantada com animais e comida deliciosa, ainda mais em um lugar tão bonito. Por isso, o imperador acreditava que seu plano não poderia falhar, já que um sorriso já começava a surgir no rosto da jovem, e ele não pretendia parar apenas nas sobremesas. Mais surpresas a aguardavam no palácio. Mas assim que a jovem teve certeza de que os doces não estavam envenenados, ela parou de comê-los. Inicialmente, Amélia pensou que as sobremesas eram destinadas ao imperador, então provou apenas um pouco. A partir da reação dela, o governante concluiu que ela havia gostado da comida, mais uma de suas interpretações equivocadas. Em vez de perguntar diretamente, ele se esforçava tanto para agradá-la que esquecia o mais simples: conversar. Com isso, acabava criando problemas desnecessários para a jovem. Na verdade, ela teria preferido fazer outra coisa. Porém, Amélia não ousava contrariar o imperador, já que ele era seu mestre. O governante podia pedir qualquer coisa, e ela obedeceria com cuidado. Dessa vez, a jovem teve que continuar comendo os doces, mesmo não gostando deles, silenciosa. Não se atreveu a discordar da ordem estranha de Clayton. Embora tivessem dividido as sobremesas igualmente, Locarço nem sequer tocou na sua parte. Amelia estava tão concentrada em cumprir a ordem que não percebeu de imediato que ele não comia. Até então, ela não sabia que o imperador também não gostava de doces, assim como ela. Por isso, interpretou o comportamento dele como uma forma de vingança. Durante o exílio, o nome de Clayton havia sido manchado, e a família Valais não o ajudou. Assim, ele teve que sobreviver entre inimigos, apesar de seu status. Não era estranho, então, que pudesse guardar ressentimento contra aquela família. Amelia desejava profundamente voltar para casa, por isso escondia em silêncio sua aversão aos doces. Naquele momento, seu maior medo era provocar a ira do jovem imperador. Embora ele parecesse atencioso, ela não se permitia confiar totalmente nesse comportamento. Valais estava convencida de que as sobremesas haviam sido preparadas como uma forma de punição pelos atos de seu
seu pai. Se Locarço pudesse ler pensamentos, ficaria chocado com a impressão que havia causado nela. No fim, o imperador, ele sentia que havia melhorado ao máximo o relacionamento entre eles com suas ações. Clayton estava radiante de satisfação. Finalmente, acreditava ter conseguido agradar a jovem de alguma forma. Ele não fazia ideia de que, na realidade, Emília apenas mantinha uma máscara de indiferença e educação. A heroína estava disposta a suportar muitas coisas, desde que o governante permanecesse satisfeito. No entanto, Lady Valais não esperava que ele fosse tão longe em seu suposto desejo de vingança. A garota acreditava firmemente que os doces eram uma forma de zombaria. Assim, quando viu outra cesta cheia de sobremesas, seu humor imediatamente piorou. Ao mesmo tempo, o governante fingiu, de maneira habilidosa, que não esperava encontrar tantas delícias ali. Por algum motivo, ele estava convencido de que Emília adorava doces, e por isso, decidiu presenteá-la, se ao menos soubesse o quanto aquilo a fazia sofrer. Mas ele apenas pediu que Lady Valais ficasse com os doces para si, sem fazer perguntas. A heroína não ousou recusar, embora já estivesse cansada de tantas sobremesas logo pela manhã. O que mais a incomodava era o fato de Clayton ter proibido que ela compartilhasse os doces com outras pessoas. Ele queria que ela aproveitasse o presente sozinho, em silêncio. Mas, com isso, só piorou a situação. Mesmo sem perceber, o imperador fazia com que Amélia interpretasse tudo como uma forma de punição pessoal. Ainda assim, ela respondia com um sorriso dócil. Clayton chegou até a liberá-la mais cedo do trabalho naquele dia, acreditando que estava sendo gentil. Mas não havia nenhuma alegria nos olhos da jovem ao receber a ordem de comer tudo sozinha. Apesar dos olhares curiosos ao redor, Emília não dividiu os doces com ninguém. Ela apenas se consolava com o fato de que, dessa vez, a vingança do imperador não havia afetado sua família, que estava longe. Fora isso, nada mais importava. Ela tinha força e determinação suficientes para suportar aquilo. Enquanto isso, as pessoas ao redor observavam a criada com interesse, invejando a quantidade de doces que ela possuía. Mas, no fundo, a jovem daria qualquer coisa apenas para se livrar daquela cesta. Mas o orgulho e a honra não permitiam que a heroína fizesse isso. Para ela, os doces eram um castigo. Só de olhar para eles, já começava a sentir náuseas. Havia comido demais naquela manhã. E ainda havia mais sobremesas na cesta. Amelia precisava comer tudo sozinha. O imperador havia se limitado apenas a esse tipo de punição, e a jovem estava disposta a aceitá-la. Ainda assim, no fundo, sentia-se um pouco magoada por perceber que o governante não valorizava seus esforços. O que mais a assustava era o fato de Clayton continuar sorrindo alegremente para ela. Mesmo quando viveu no norte, ele era conhecido como um tirano terrível por sua arrogância e crueldade. Ainda assim, comparadas às batalhas do passado, suas atitudes atuais até pareciam gentis aos olhos de outras damas. O único pensamento que a incomodava era que, quando a vingança terminasse, ela provavelmente teria ganhado muito peso. Seu irmão certamente ficaria chocado. Mas, naquele momento, Emília não tinha tempo para se preocupar com isso. De repente, alguém bateu à porta do quarto da filha do conde, tirando-a de seus pensamentos sombrios. Era o mordomo, que decidiu visitá-la ao perceber que ela ainda não havia aparecido para o jantar com os demais. Ele logo notou a enorme cesta de doces no meio do quarto, o que o deixou animado, já que lembrava algo que o pai de Clayton costumava dar à esposa. Foi com ele que Amelia finalmente conseguiu desabafar sobre o fato de Locarço ter dado tudo aquilo apenas para ela. Diferente da jovem, Kramer ficou feliz ao ver que o imperador demonstrava tanta atenção e cuidado com ela. Ele não tinha dúvidas de que seu mestre tratava bem a filha de um homem que antes fora seu inimigo. No entanto, Yun percebeu algo mais: ansiedade e incerteza no rosto da garota. Ele esperava que ela conseguisse se adaptar ao palácio. O problema era que Amélia não fazia ideia de como conquistar a boa vontade do governante. O mordomo suspeitou imediatamente que algo importante havia acontecido entre os dois naquela tarde. Parecia que, por um momento, eles estavam começando a se aproximar, mas no fim, Emília só ficou ainda mais preocupada com sua incapacidade de entender os pensamentos e desejos do imperador. Gummy simpatizava sinceramente com Lady Valais, que se encontrava em uma situação difícil. Ele sabia muito pouco sobre o que havia acontecido naquele dia durante sua ausência. Ainda assim, percebia que os sentimentos da jovem eram genuínos. Ela realmente não entendia nada. Para o mordomo, era complicado manter o equilíbrio entre ajudar o imperador e a serva. Na opinião dele, os dois já deveriam ter conversado e resolvido tudo há muito tempo.
No fim, Amelia voltou a ficar completamente perdida. Não conseguia entender por que o governante a odiava tanto. Yun tinha certeza de que Clayton não teria dado nada à jovem se não gostasse dela. Mas, por algum motivo, ela se recusava a acreditar nessa explicação tão simples. Ela sofria em silêncio pensando nos doces, que para ela eram um verdadeiro castigo. Se ao menos Locarço tivesse demonstrado emoções diferentes durante o encontro deles, a jovem não estaria tão confusa. Desde o início, o sorriso constante do imperador só a deixava ainda mais perdida. Embora Camer ouvisse atentamente, não conseguiu entender completamente a situação nem mesmo após ouvir toda a história. Ele se recusava a acreditar que o imperador quisesse ofender sua assistente. No entanto, Amelia parecia realmente convencida de tudo aquilo que dizia. O mordomo logo percebeu que estava preso em uma conversa sem saída. Ele já não tinha argumentos suficientes para sustentar a ideia de que o imperador tratava bem a jovem. Não conseguia convencer Valais, que estava presa em um grande mal-entendido. Para ela, tudo se explicava de uma única forma. Ainda era cedo demais para Clayton esquecer os ressentimentos do passado. Não era à toa que o imperador era conhecido por sua personalidade inflexível. Ele não temia nem mesmo batalhas contra monstros. Mas a heroína também vinha de uma família orgulhosa, que jamais abaixava a cabeça diante das dificuldades. Por isso, Yun tentou consolá-la, dizendo que tudo tem seu tempo e que ela não deveria se desesperar tão cedo. As palavras gentis do mordomo aliviaram a ansiedade de Amelia. Ela queria apenas viver em paz no palácio. Camer certamente sabia como era a ira do imperador e quais eram suas consequências. Por isso, falava com tanta convicção que Clayton não havia tentado ofender sua assistente de forma alguma. Afinal, ele até havia lhe fornecido comida, ainda que por algum motivo fossem apenas doces. E a garota já estava completamente cansada deles. Foi só no final da conversa que Amelia admitiu que na verdade odiava sobremesas. Isso deixou o mordomo tão preocupado que naquela mesma noite tentou dar uma indireta sobre isso a Locarço. O que mais o surpreendeu foi ver o governante trabalhando até tarde. Ele sabia melhor do que ninguém o quão difícil era lidar com os assuntos do palácio sem quase nenhum descanso. Clayton só estava agindo assim porque passava parte do dia com Amelia e, mesmo assim, não se arrependia nem um pouco. A jovem ocupava um espaço cada vez maior em seu coração. Observando seu mestre, Camer pensou que, no futuro, ele se tornaria um grande imperador. Por isso, atendia a todos os seus pedidos. Dessa vez, ele designou Amélia para cuidar de praticamente tudo relacionado ao governante. O mordomo não entendia por que o imperador colocava tantas responsabilidades sobre a jovem. Enquanto isso, Clayton não fazia ideia de quão difícil era dar conta de tudo ao mesmo tempo. Para ele, os conselhos do mordomo pareciam desnecessários, já que acreditava estar organizando tudo perfeitamente. Locarço superestimava as capacidades de Lady Valais, que vivia sob constante pressão. Na cabeça dele, tudo era simples. Afinal, acreditava que as garotas sempre se sentiam melhor apenas ao ver seu belo rosto. Por isso, não imaginava que Amelia pudesse até recusar um jantar no palácio por nervosismo. Ele achava que estava protegendo a jovem, mas, na prática, só fazia com que ela se afastasse cada vez mais. A garota, por sua vez, não admitia que não gostava de nenhuma das ordens do imperador. E o pior de tudo era que Clayton continuava acreditando, equivocadamente, que Amelia adorava doces. Até mesmo o fiel mordomo começou, aos poucos, a se cansar dos constantes mal-entendidos entre o rapaz e a jovem. Era difícil para Camer contrariar diretamente o governante, que confiava plenamente em sua própria razão e sabedoria. Por isso, ele tentou dar a entender, de forma indireta, que pessoas do norte não gostam de doces. As palavras de Yun caíram como um golpe para Locarço, que finalmente percebeu que estava errado o tempo todo. Ele sequer imaginava que Lady Valais era do tipo que comeria até algo desagradável apenas por ordem do imperador. O jovem acreditava que os dois se entendiam e compartilhavam sentimentos sinceros. Então o mordomo revelou que a garota não estava sendo honesta sobre suas emoções. Durante todo esse tempo, Clayton acreditou estar recompensando a jovem por sua dedicação. Afinal, ela aprendia tudo com rapidez. Frustrado, Locarço chegou até a ignorar Camer, mesmo sabendo que seus conselhos sempre foram valiosos. No fim, Yun não teve coragem de perguntar diretamente se seu mestre estava tentando se vingar da família Valais pelo passado. Uma tristeza pesada tomou conta do coração do imperador. Justo quando ele acreditava estar se aproximando de Amelia, ela parecia cada vez mais distante. Até aquele momento, ele ainda não havia encontrado a chave para o coração daquela garota tão enigmática. Por isso,
não conseguia encontrar paz. Na manhã seguinte, seus pensamentos finalmente se voltaram para outro assunto: o combate contra monstros. Clennel conseguiu prender totalmente a atenção do governante. Era preciso decidir como enfrentar a ameaça, especialmente porque a situação envolvia os territórios do norte. Amelia, atenta, escutava a conversa em silêncio. Ela já conhecia há muito tempo a existência da caverna, por onde os monstros ocasionalmente invadiam o Império. De repente, a chegada de uma figura inesperada interrompeu o diálogo entre o Imperador e Heinz. Embora Lady Valais nunca tivesse ouvido falar do Marquês Diablo Room, não ousou fazer perguntas. Clayton, por sua vez, demonstrou cautela. Ele desconfiava daquele homem, que era conhecido por se opor a ele. A família Room fazia parte daqueles que não queriam ver o filho do antigo governante subir ao trono. Era exatamente por isso que Locarço mantinha sua guarda alta diante daquele aristocrata, que desde o início era contra ele. Diablo Room era conhecido por sua extrema precisão ao lidar com os assuntos do Império. Ele sempre mantinha a calma e o controle, até mesmo nas situações mais críticas. Seu ar aristocrático e orgulhoso irritava muitas pessoas, mas Amelia via com bons olhos alguém que não tinha medo de expressar sua opinião. Foi justamente por isso que Clayton convidou o Marquês. Ele sabia que Room não mentiria por princípio, e no fim, não se arrependeu de tê-lo chamado para a reunião dos aristocratas no dia anterior. Como o imperador esperava, muitos duques se posicionaram contra suas decisões, pois não o respeitavam. Apenas Diablo permaneceu neutro, já que não queria se opor ao governante por simples implicância. Então, de forma deliberada, Clayton fez exigências impossíveis aos seus subordinados, colocando-os sob pressão. Nenhum deles suspeitava que ele estava apenas testando suas reações. O imperador jogava um jogo perigoso, provocando os aristocratas para revelar suas verdadeiras intenções. Logo, uma onda de insatisfação surgiu entre os duques. Se não houvesse pessoas mais prudentes entre eles, uma rebelião já teria começado. Ainda assim, todos foram obrigados a se conter para evitar punições logo no início do reinado de Locarço. Nem mesmo o calculista Diablo conseguiu entender por que Clayton fazia tantas exigências. Naquele momento, muitos acreditavam que o imperador não merecia o trono. Lady Valais conhecia essa história, por isso não esperava ver Room visitando o governante após a reunião. Diablo estava cheio de expectativas de que sua opinião pudesse ser útil ao jovem imperador. No entanto, Clayton nem sequer lhe deu a chance de falar. Ele precisava terminar suas discussões primeiro. Locarço demonstrou claramente que não estava disposto a ser interrompido. Foi assim que, pela primeira vez, Room se sentiu indesejado em um palácio que sempre ajudou. Enquanto isso, o governante exigia até mesmo do pobre Heinz: repare a ponte, explodam a caverna. Ele se recusava obstinadamente a entender por que essas tarefas eram tão difíceis para todos. Sem ter mais o que fazer, Diablo passou a ouvir em silêncio a indignação do imperador, tirando suas próprias conclusões. Para ele, o raciocínio do homem que havia subido ao trono parecia absurdo. Na verdade, tudo não passava de uma encenação. Clayton não queria ser temido, por isso agia como uma criança crescida brincando de governar. Ainda assim, sua irritação com os buracos no orçamento era totalmente real. Aquilo era inaceitável. Nem mesmo Clonel conseguiu ajudar nessa questão. Ele não sabia quem era o traidor. Clayton fingiu estar disposto a perdoar seu assistente pela negligência financeira, mas Heinz entendeu que, dali em diante, o imperador se tornaria cada vez mais rígido. Isso era um mau presságio para Clonel, que temia perder seu cargo. Ron compartilhava dessa preocupação, mas não podia fazer nada para ajudá-lo. Dessa vez, Heinz teve sorte. Clayton logo o dispensou sem mais questionamentos. Durante todo esse tempo, a heroína permaneceu em silêncio ao lado. Sua presença dava confiança ao governante. Diante dela, ele sempre tentava parecer mais severo e sábio, na esperança de impressioná-la. Mas a expressão calma de Amelia parecia imutável. Era como se ela não demonstrasse emoção alguma. Assim que recebia uma ordem, a jovem imediatamente corria para cumpri-la. Diablo observava a silenciosa garota distraidamente, até que de repente despertou o ciúme de Clayton. O Marquês não tinha segundas intenções, mas aos olhos do imperador, tornou-se um rival. O desejo de possuir Amélia era tão forte em Locarço que ele não queria permitir que ninguém sequer olhasse para ela. Room evitou contrariá-lo. Afinal, mesmo antes de se tornar imperador, Clayton já era conhecido por ser alguém difícil de lidar e praticamente invencível. Antes, Diablo não acreditava nos rumores de que ele havia, sozinho, detido uma horda de monstros. Foi por isso que ele se opôs à ascensão de Clayton ao trono. Diablo apoiava o antigo imperador. Todas as tentativas de encontrar alguma intervenção do Conde Valais nessa questão fracassaram completamente. Assim, Ron, como muitos outros, teve que aceitar o novo governante do império. Só então Diablo percebeu o quão perigoso Clayton,
que todos haviam subestimado, realmente podia ser. O jovem fazia o possível para se manter calmo diante das atitudes absurdas das pessoas do palácio. Apenas Locarço não demonstrava qualquer preocupação, pois acreditava ter tudo sob controle. Na verdade, Roon veio questionar o orçamento justamente porque percebeu que Clayton não fazia questão de esconder o problema. Diablo acabou entendendo o plano do imperador. Desde o início, Clayton queria expor todos os espiões dentro do palácio. A única preocupação do Marquês era que, naquele ritmo, quase não restariam pessoas para trabalhar ali. Ele não esperava que o governante não visse problema nisso. Afinal, acreditava que poderia lidar com tudo sozinho. Além disso, Clayton contava com Emília como assistente, reconhecendo suas grandes habilidades. Por isso, Locarço não tinha dúvidas de que, junto com ela, resolveria todos os problemas. Nunca passou pela sua cabeça o quão difícil era a tarefa que assumia. Afinal, ele não era do tipo que recua. Enquanto isso, Diablo tentava explicar que o palácio precisava de muitos servos para funcionar. Mas essas palavras apenas irritaram ainda mais o imperador, para quem apenas Emília já era suficiente. Roon ainda não tinha percebido o quão teimoso, e até imprudente, era o homem com quem estava lidando. A heroína, por sua vez, permanecia em silêncio durante toda a conversa, apesar de ser a assistente pessoal do imperador. Desde o início, ela sabia que estava entrando no centro de uma batalha política invisível. Seu pai já a havia alertado cuidadosamente sobre isso, temendo profundamente pelo seu destino. Mas o conde não tinha poder para mudar a situação, pois havia feito coisas demais contra o atual governante. Naquele momento, Lady Valais ainda não entendia o verdadeiro peso das preocupações de seu pai. Só então ela percebeu em que situação difícil havia se metido. A crueldade do governante começava a se revelar diante dos olhos da jovem. Um verdadeiro campo de batalha político se formava, e ela também fazia parte disso. Mesmo assim, o desejo de voltar para casa era tão forte que Amélia suportava tudo em silêncio. Nem mesmo o Marquês Roon percebia o quão delicada era sua própria posição no palácio. Ainda assim, ele pretendia propor uma aliança ao imperador, que praticamente não tinha aliados entre os aristocratas. Claydon valorizava tanto a si mesmo que chegava a desprezar até mesmo os presentes mais valiosos da família Roon. Nesse ponto, Diablo se encontrava em clara desvantagem, mas ainda insistia em defender seu ponto de vista. Por outro lado, Locarço duvidava que o clã Roon pudesse ajudá-lo em uma possível guerra. Diablo não negava que suas terras ficavam longe do centro do império, e o imperador estava certo ao considerar que essa ajuda seria limitada. A cada segundo, Roon sentia a pressão aumentar, como se estivesse sendo esmagado. Até mesmo o olhar da jovem criada o deixava desconfortável. Ela parecia alguém que já havia passado por inúmeras batalhas. Ele não conseguia imaginar o quão intensamente todos no palácio caminhavam rumo ao caos. Enquanto isso, Claydon continuava se sentindo no controle absoluto da situação. Ele fingia ser tolo de forma estratégica, para que ninguém ousasse desafiar sua posição no trono. Para Roon, tudo aquilo começava a parecer loucura. A situação caminhava para um ponto em que ele já não tinha mais nada a oferecer a Locarço, conhecido por suas exigências. No fim, não lhe restou outra escolha, além de se retirar rapidamente do palácio. Amélia, embora soubesse como poderia ajudar o Marquês, não ousou interferir na conversa de seu mestre. Na verdade, Claydon já tinha um plano em mente há muito tempo, mas não queria que sua assistente o ouvisse. A surpresa ficou evidente no rosto da jovem quando o imperador pediu que ela tapasse os ouvidos e se virasse. Locarço confiava nela, e por isso tinha certeza de que ela obedeceria. A heroína achou aquele pedido estranho. Ela poderia simplesmente sair da sala e esperar no corredor. No entanto, as palavras de seu pai estavam profundamente enraizadas em sua mente. Ela não deveria desobedecer às ordens do governante. Naquele momento, era importante para Clayton que Amélia permanecesse por perto. Mesmo sem ouvir nada, quem era Lady Valais para desobedecer o homem que governava todo o império? Sob o olhar surpreso do Marquês Roon, a jovem obedeceu prontamente. Ela se virou e até começou a cantarolar baixinho. A loucura do imperador deixou Diablo profundamente desconcertado. Tudo o que ele queria era firmar uma aliança. O que o surpreendeu ainda mais foi o fato de Clayton querer discutir assuntos relacionados ao Conde Valais pelas costas da própria filha. O Marquês lembrava bem que aquele homem havia sido responsável por proteger as fronteiras do norte no passado. Ainda assim, não conseguia entender o que o imperador realmente pensava sobre as pessoas com quem viveu durante o exílio.
Era impossível decifrar suas intenções apenas olhando para seu rosto. A atmosfera pesada entre os dois foi quebrada apenas pela voz suave de Amelia. Sem perceber, ela se deixou levar e começou a cantar uma canção do norte, uma de suas favoritas desde a infância. Conhecia perfeitamente cada palavra e entonação, pois costumava cantá-la em sua antiga casa. Naquele instante, Lady Valais pareceu encantadora aos olhos dos dois homens, que a observavam em silêncio. Mas o Marquês Rum não estava ali para ouvir música. Clayton, por sua vez, já não tinha mais interesse em continuar a conversa. Preferia apenas ouvir a voz da jovem. Diablo praticamente desistiu da ideia de formar uma aliança com aquele governante excêntrico. Ainda assim, foi surpreendido quando Lockhart afirmou que entraria em contato com ele futuramente. Assim, o Marquês deixou o escritório com sentimentos confusos, sem entender nada do que havia acontecido. Ele chegou a lamentar que seu pai não o tivesse preparado melhor para lidar com a loucura do atual imperador. Assim que Rum saiu, Emilia imediatamente parou de cantar. Ela não deu a ele, mas sim a Clonel, que não podia se gabar de beleza ou atratividade. O rosto calmo de Amélia combinava com aquele sorriso tímido e quase imperceptível, que iluminava sua aparência. No entanto, naquele momento, o governante sentiu apenas ciúmes. Ele queria ver algo parecido sendo direcionado a ele. Por mais que Lockhart se esforçasse, todas as suas tentativas não davam resultado. O rapaz não fazia ideia de que, na verdade, a dama já sentia respeito e admiração por ele há muito tempo. Mas sua criação no norte não permitia que demonstrasse tais emoções a alguém de quem gostava. Todo esse mal-entendido poderia ter sido resolvido com uma simples conversa, mas Clayton não entendia isso. Ao olhar para a garota de sangue frio, decidiu que ela apenas precisava de mais tempo para se abrir com ele. O governante podia permitir que Amelia estivesse ao seu lado até mesmo fora das tarefas de trabalho. Por isso, Lockhart chegou a convidá-la para um passeio, embora nem ele soubesse exatamente o que pretendia fazer. Durante o caminho, o imperador foi tomado por vários pensamentos desagradáveis sobre o que Lady Vallet pensava dele. O governante não tentava conquistar seu favor sem motivo. Ele tinha suas razões. Até hoje, muitos aristocratas desejavam sua morte para tomar o controle do império. Clayton sentia constantemente como se sua vida fosse um jogo de xadrez já planejado. Nessa situação confusa, a ajuda do Conde Valais seria uma vantagem inestimável. Por isso, Lockhart estabeleceu como objetivo conquistar a dama que parecia inalcançável. Se quisesse continuar governando o império, não podia desistir tão facilmente. Ele se lembrava bem de todos os conselhos de Câmara, embora os interpretasse da maneira que lhe convinha. Foi por isso que o governante decidiu mostrar à garota tudo aquilo que era importante para ele. O rosto de Amélia finalmente demonstrou um leve traço de surpresa quando chegaram ao campo de treinamento. A dama nunca havia se aproximado daquele lugar antes, pois acreditava que não lhe era permitido. E foi justamente por isso que a heroína se sentiu tão desconfortável cercada por tantos homens. Mais uma vez, o imperador interpretou mal as emoções da garota. A garota sorriu levemente para ele no final da conversa. A alegria preencheu completamente a mente de Clayton. Ele vinha tentando conseguir aquilo há tanto tempo. Assim que ficou sozinho, o governante finalmente deu vazão aos sentimentos que vinha reprimindo com tanto cuidado. Agora, o rapaz voltou a acreditar que nem tudo estava perdido em sua relação com Lady Vallet. Até o fim da noite, um sorriso misterioso permanecia em seu rosto, revelando sua felicidade. Na manhã seguinte, o dia começou com alguns acontecimentos inesperados. Embora o clima prometesse ser ensolarado, desde o início a heroína sentia um certo nervosismo. Ainda assim, ela permaneceu discreta, como sempre. Apenas o imperador mantinha uma calma impressionante, que deixava todos ao redor inquietos. O motivo era simples. Os aristocratas haviam retornado para mais uma reunião com o governante. Desta vez, pretendiam sobrecarregar o jovem Clayton com números e argumentos, na esperança de fazê-lo desistir da ideia de destruir a caverna. Mas Lockhart fingia não perceber as indiretas dos duques e condes. Amelia, por sua vez, percebeu que uma verdadeira disputa de vontades estava acontecendo ali. O imperador já havia identificado o mais perigoso entre os presentes, o conde Loriguard, que no passado trabalhara próximo ao pai de Clayton. Agora, porém, ele acreditava ter o direito de se opor ao novo e jovem governante. As famílias Loriguard e Brandel eram as mais ameaçadoras para Clayton. Ambos os aristocratas reconheciam a força um do outro, e por isso buscavam se apoiar em qualquer situação. Mesmo assim, Lockhart não tinha intenção alguma de recuar. Seu olhar se tornava cada vez mais firme e obstinado. Ninguém da alta sociedade estava acostumado a enfrentar alguém tão confiante. Clayton sabia que monstros poderiam invadir o império caso o problema da ponte e da caverna não fosse resolvido. Ele tinha argumentos sólidos para provar que suas decisões eram essenciais para a defesa do reino. No fim, os aristocratas ficaram
ficaram sem respostas diante do jovem governante, que se mostrou completamente preparado naquele momento. Emília ficou impressionada com a persistência e a firmeza do sábio Clayton. A heroína sabia que não havia ninguém que entendesse melhor a situação dos monstros do que Locarço. Isso acontecia porque o rapaz passou vários anos difíceis lutando contra eles, e ainda assim voltou ileso. Durante esse tempo, Clayton aprendeu profundamente sobre a natureza e o comportamento das criaturas que tentavam invadir o Império. Até mesmo Emília, apesar de ter nascido no norte, sabia muito menos sobre esses seres aterrorizantes. Anos atrás, a garota teve a chance de presenciar pessoalmente o quão cruéis e perigosos os monstros eram. Eles sempre atacavam de forma inesperada, espalhando pânico entre os cavaleiros comuns. Naquela ocasião, o exército do Conde Valé não tinha força suficiente para conter o ataque. Os cavaleiros sabiam que em breve seriam obrigados a morrer pelo bem do Império. Mas então Clayton apareceu e tudo mudou. Ninguém esperava que ele fosse tão forte. Levando apenas um pequeno grupo de assistentes, ele eliminou todos os monstros rapidamente. Desde então, começaram a circular rumores sobre a coragem do herdeiro, digno de se tornar imperador. Ainda assim, o próprio Locarço nunca buscou fama. Ele nem sequer precisava do título de mestre da espada. O rapaz sempre provava suas habilidades na prática, sem se importar com o que diziam sobre ele. Logo, todos os cavaleiros passaram a abaixar a cabeça diante daquele homem, que era muitas vezes mais forte do que eles. Em pouco tempo, Clayton atingiu um nível em que ninguém podia negar sua habilidade e experiência. Apenas o Conde Valé, que protegia as fronteiras do norte, conseguia encarar o jovem governante com confiança. A maioria dos aristocratas preferia ignorar suas propostas. Eles não acreditavam que um sucessor digno havia assumido o lugar do antigo governante. Por isso, foi uma surpresa quando o Marquês Ron decidiu apoiar a decisão do imperador. Diablo fez de tudo para que Clayton aceitasse sua proposta de cooperação. E naquele momento, Locarço passou a valorizar o fato de que ele havia ficado ao seu lado na questão da destruição da caverna. Assim que a reunião terminou, Amelia acompanhou educadamente todos os aristocratas até a saída. Apenas Clayton permaneceu no local, ofuscando o Marquês Rum com sua beleza e elegância. Até aquele momento, Diablo não conseguia entender como Lady Valé conseguia se manter calma em qualquer situação. Ele próprio mal conseguia se conter. Rum percebia claramente que o imperador provocava as pessoas de propósito. No entanto, era inútil tentar explicar a Locarço que sua abordagem estava fundamentalmente errada. Por mais que tentasse, o governante não demonstrava a menor disposição para fazer concessões. O que mais irritava Clayton era o fato de que os aristocratas faziam o que queriam. Nem Amelia, nem Diablo ousaram dizer ao imperador que ele próprio agia da mesma forma. Na verdade, Lady Valé saiu dali o mais rápido possível apenas para evitar participar daquela conversa. Mesmo sem a presença dela, os pensamentos de Locarço continuavam voltados para as preocupações com o Império. Ele tinha sorte de contar com um marquês que ao menos trazia ideias úteis para melhorar a situação. Porém, todos os argumentos e conselhos de Diablo eram destruídos pela muralha intransponível da teimosia imperial. Rum já havia se arrependido várias vezes de ter se aliado ao jovem governante. Clayton não demonstrava qualquer consideração pelos homens que haviam servido seu pai com lealdade. Diablo até compreendia, em parte, o raciocínio do jovem imperador, constantemente rejeitado pelos outros aristocratas. Ainda assim, longas discussões não faziam parte dos planos de Locarço. No fim, os dois se despediram naquele dia. Quanto mais Clayton conversava com os aristocratas, mais eles lhe pareciam astutos e traiçoeiros. Depois disso, o governante já não tinha mais vontade de pensar em trabalho. Ele queria descansar. No entanto, por algum motivo, Amelia ainda não havia aparecido, mesmo faltando várias horas para o fim do expediente. Clayton ficou esperando obedientemente que a criada surgisse, mas sua irritação só aumentava. Ele manteve os olhos fixos na porta até o anoitecer, mas a garota nunca apareceu no escritório. Tomado pela frustração, Locarço sequer conseguiu descansar direito. Embora estivesse muito cansado antes, Clayton realmente não entendia por que deveria ter esperado que Lady Valé voltasse. Até então, ele acreditava que Emília não era do tipo que negligenciava o trabalho. Na verdade, ele praticamente não sabia nada sobre a jovem. Mesmo sendo sua subordinada, interagir com a filha do conde lembrava ao imperador uma situação com monstros, imprevisíveis, surgindo e desaparecendo sem aviso, assim como as ações da garota. Isso só tornava tudo mais difícil para ele. Clayton sempre buscou estabilidade em sua vida. Ainda assim, nem passou pela sua cabeça substituir Amélia por outra pessoa. Ele havia se apegado tanto à filha do conde que estava disposto a tolerar até mesmo suas longas ausências do escritório. Quando a heroína finalmente apareceu, revelou-se que ela havia passado todo aquele tempo preparando chá para ele. Imediatamente, o governante sentiu um aroma
aroma que dissipou toda sua irritação e fez suas preocupações desaparecerem. Ele jamais imaginaria que Amelia compartilharia com ele um chá tão valioso vindo do norte. De alguma forma, sempre que Lady Violet estava por perto, toda a raiva do imperador simplesmente desaparecia. Ainda assim, a garota sempre pedia desculpas pelo atraso, explicando que o preparo do chá levava tempo. Clayton, porém, tinha dificuldade em aceitar que a jovem pudesse ter algo mais importante a fazer do que atendê-lo. Ao perceber o estado do governante piorando, a heroína sentiu uma preocupação genuína. Desde o início, ela fazia de tudo para garantir que Locharço não tivesse problemas de saúde. Mas Clayton sempre negava que pudesse adoecer como qualquer pessoa comum. Enquanto Lady Violet acreditava que qualquer um poderia ficar doente a qualquer momento, bastava ela mencionar isso para que o imperador reagisse lembrando que havia derrotado inúmeros monstros com as próprias mãos. Só a ideia de parecer fraco o deixava tão irritado que ele mal conseguia se conter. Mesmo assim, por algum motivo, ele queria continuar recebendo os cuidados de Amélia, e por isso escondia sua irritação. Naturalmente, o governante exigiu que a jovem explicasse tudo, sobre onde ela havia estado durante todo aquele tempo. Descobriu-se que Amelia passou horas estudando todas as informações sobre a caverna na Biblioteca Imperial. Foi assim que conseguiu descobrir que bastaria um único golpe para destruir aquela área. A própria heroína se sentia desconfortável. Ela havia se intrometido em assuntos imperiais complexos sem permissão. Pelo rosto de Clayton, era impossível saber o quanto ele estava irritado por ela ter ultrapassado limites movida pelo medo e pela preocupação. Amelia só queria sair dali o mais rápido possível, mas o imperador não permitiu. O motivo era simples. Clayton via na filha do conde uma solução. Ela havia encontrado uma saída para o problema. Se Vallée estivesse certa, então Locharço poderia resolver a questão da caverna sem depender dos aristocratas. Aquilo seria uma verdadeira vitória para o imperador. Se ao menos o rosto da garota não demonstrasse tanta tristeza naquele momento, Clayton estava mais interessado em entender por que ela havia decidido ajudá-lo. Foi então que Amélia revelou que, desde o início, apoiava a decisão do governante de combater os monstros. Saber disso agradou profundamente o imperador. Ele não a culpou por não ter compartilhado antes suas ideias inteligentes. Afinal, ele próprio mal havia permitido que até mesmo Roon se aproximasse. Mesmo sendo um aristocrata influente, inveja e hostilidade poderiam facilmente recair sobre Lady Violet, justamente por ela estar tão próxima do governante. Clayton sabia que os aristocratas planejavam impor um tributo exorbitante às terras do norte. Por isso, Amelia buscava uma forma de proteger sua família. O ideal seria que o próprio imperador encontrasse uma solução para salvar aquelas regiões distantes. Mas no fim, Clayton ainda não havia conseguido. Isso trouxe um sentimento estranho de tristeza ao seu coração. Foi por esse motivo que ele sequer respondeu ao cumprimento da jovem. Amélia, por sua vez, interpretou aquilo como um sinal de que o governante estava passando a tratá-la pior por causa de sua interferência. Mesmo assim, ela não se arrependeu. Ela não conseguiria permanecer em silêncio sabendo que podia ajudar de alguma forma. Não era apenas o desejo da heroína de proteger sua família. Embora isso fosse parte de sua preocupação, Lady Violet estava ainda mais inquieta com a imagem monstruosa que as pessoas tinham de Clayton. Ela havia percebido que por trás disso existia muita bondade e cuidado dentro dele. Por isso, a garota queria tanto conquistar seu perdão. Ela desejava eliminar qualquer clima estranho entre os dois. No entanto, Amélia não levou em conta que a dor interna do imperador podia ser muito mais profunda do que imaginava. O pânico tomou conta dela quando percebeu que Clayton não queria vê-la. Locharço não conseguia admitir à sua assistente o verdadeiro motivo de seu comportamento. Em vez disso, acabou magoando Amelia. Ele odiava a si mesmo cada vez que via a expressão da garota, mas também não queria demonstrar sua própria dor. Para ele, era mais fácil afastá-la. Na realidade, aquilo não tinha nada a ver com a ajuda recente da jovem. O problema era o estado de saúde do imperador. Mas Clayton não estava acostumado a falar abertamente sobre seus sentimentos. Ele evitava qualquer tipo de sinceridade até o limite. Naquele momento, ele precisava de ajuda, mas de qualquer pessoa, menos de Amelia. O rapaz aguardava ansiosamente a chegada do mago da corte, pois apenas ele poderia ajudá-lo. Enquanto isso, acabava descontando sua irritação nas pessoas ao redor, já que a dor que sentia era intensa. O que mais o atingia era o fato de que sua aparência já não correspondia ao padrão impecável de sempre. Por isso, os assistentes precisavam se mover com o dobro de rapidez para ajudá-lo. A espera parecia interminável. Embora Locharço acreditasse que conseguiria suportar aquela situação, foi apenas quando Maurice Ravine chegou que ele sentiu algum alívio, ao menos emocionalmente. Desde pequeno, o governante estava acostumado com venenos.
Ainda assim, a dor que sentia era terrível. Por isso, a demora foi especialmente difícil, já que o mago havia se atrasado no caminho. Fazia muito tempo que Maurice não via Clayton em um estado físico tão ruim. Rowan sempre acreditou que, mesmo que de forma negligente, Lockhart ao menos cuidava minimamente de si mesmo. Mas agora, ficou evidente que o imperador, em pouco tempo, ele havia se levado a um estado tão terrível e doloroso, por causa de sua própria irritação. Claydon estava à beira de explodir com o mago, que aparentemente não fazia nada. Mas o feiticeiro tinha um temperamento tão insolente que simplesmente ignorava as palavras do seu soberano. Em vez disso, seu interesse se voltou para o chá que Amélia havia preparado com tanto cuidado. Maurice não fazia ideia de que aquele chá estava envenenado. Claydon, de propósito, fez com que ele bebesse. Uma suspeita desagradável surgiu na mente de Raven, e ele estava certo. O imperador havia deliberadamente envenenado o próprio amigo para forçá-lo a encontrar um antídoto mais rápido. Maurice nunca tinha visto tamanha astúcia ou crueldade por parte do governante e ficou genuinamente chocado. Ainda assim, foi a confiança nas habilidades do mago que permitiu a Clayton levar aquele plano adiante. Mesmo assim, o choque foi inevitável quando o veneno começou a se espalhar pelo corpo de Maurice. Felizmente, para ele, não foi difícil conjurar um feitiço que neutralizou completamente o veneno em questão de segundos. Após apenas 1 minuto, Claydon finalmente sentiu alívio e soltou um suspiro profundo. Maurice percebeu que aquele tipo de veneno não havia sido usado com intenção de assassinato, o que tornava tudo ainda mais estranho. Com certa dificuldade, Lockhart revelou que o chá havia sido preparado por sua fiel assistente do norte. Como esperado, Maurice imediatamente acusou a garota de tentar assassinar o imperador, ainda que sem sucesso. Mas Clayton não acreditava nisso. Ele conhecia Amelia o suficiente para saber que, se ela realmente quisesse matá-lo, não cometeria um erro tão superficial. Ela levaria o plano até o fim. Maurice, porém, não concordava. Para ele, aquela situação era simples demais para ser ignorada. Ainda assim, não havia espaço para discussão. Claydon já havia tomado sua decisão. Restou ao mago apenas aceitar em silêncio a teimosia do imperador. Mesmo assim, em sua opinião, ninguém deveria confiar em uma garota pertencente à família Valé. As palavras diretas do mago só serviram para irritar ainda mais Claydon, principalmente porque seus sentimentos por Amélia já eram evidentes. Maurice não esperava que, em questão de segundos, ele conseguiu irritar o governante a um nível que nem ele mesmo esperava. E, diante da fúria de Lockhart, não havia como escapar. O que mais enfurecia o imperador era o fato de o mago não ter aparecido após sua ascensão ao trono. Se não fosse pela ausência de Maurice, toda aquela situação poderia ter sido evitada desde o início. O feiticeiro tentou se justificar de várias formas, mas a verdade era simples. Ele tinha medo de se mostrar ao novo soberano. Na realidade, Clayton não era tolo a ponto de eliminar um mago tão sábio e experiente. Mesmo com a raiva turvando sua mente, ele conseguiu se controlar. Agora, precisava encontrar o verdadeiro culpado até o fim. Maurice sugeriu punir Amélia, considerando-a a principal suspeita pelo envenenamento. Ele estava acostumado a um mundo onde criminosos não recebiam misericórdia, eram eliminados imediatamente. Por isso, insistia que Lady Vale deveria ser punida. Mas o imperador foi firme, exigiu que o mago encontrasse o verdadeiro responsável. Mais uma vez, Maurice apenas suspirou em silêncio. Não havia como desobedecer. Quando Lockhart tomava uma decisão, não adiantava contestar. Agindo com sabedoria, o mago optou por não discutir. Em vez disso, ativou um feitiço de deslocamento. No fundo, ele estava curioso para ver o que aconteceria caso o culpado fosse alguém de uma das famílias rivais. E, para ser honesto, Clayton também esperava por esse desfecho, pois isso poderia lhe trazer vantagens. Enquanto isso, a heroína não fazia ideia do perigo que pairava sobre ela. Durante toda a noite, os pensamentos de Amélia estavam dominados pelas instruções de seu pai, instruções que ela havia desobedecido. Agora, ela não sabia como continuar se relacionando com o belo imperador. Ultimamente, o simples fato de vê-lo já lhe trazia alegria. Por isso, ela tentava ajudá-lo da melhor forma possível. Sem perceber, um sorriso suave surgia em seu rosto sempre que estava ao lado de Clayton. Mas no fim, todos os seus esforços para se aproximar dele pareciam inúteis. O rapaz continuava frio, e isso fez com que Lady Valet tivesse que reunir todas as suas forças apenas para conseguir voltar ao escritório.